Oi, gente, a paz do Senhor. Vamos para mais um vídeo, né, da nossa série de escatologia. E hoje a gente vai falar sobre o juízo final, o grande trono branco. A nossa base bíblica está em Apocalipse 20, de 11 a 15. Né? Apocalipse 20, de 11 a 15 fala assim, o título está falando, né, que é o juízo final. E diz, e viu um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Esse, né, que estava sentado sobre o trono branco é Jesus. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriu-se os livros. Aí provavelmente os anjos auxiliando o mestre. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A gente ainda tem também Atos 17:31, né, que fala: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. Aqui está falando de Jesus. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos, né? Ressuscitando a Jesus dos mortos, garantindo que ele um dia estaria sentado nesse trono branco, julgando todos os mortos de todos os tempos. E aí só algumas perguntinhas para a gente se situar em relação ao juízo final e o trono branco. Esse é o último julgamento, né, que vai existir. Ele é depois do milênio. Então, todas as pessoas que serão julgadas são as que passaram, provavelmente, pelo milênio. As que ficaram fiéis, as que permaneceram fiéis. E aqui no capítulo de Apocalipse fala dos mortos, os mortos de todos os tempos. Se vocês lembrarem daquele videozinho que a gente fez, falando sobre as ressurreições dos julgamentos, nenhum dos mortos ímpios, né, que estavam no inferno, que a gente falou, né, na sepultura, no Seol, eles ainda não tinham sido ressuscitados para serem julgados. Então esse é o momento, e aqui a palavra fala o quê? Que o mar, o inferno, a morte, todo mundo vai dar seus mortos, que é para poder ser julgado. E aí é um julgamento com a sentença já quase certa, né? Aqueles que não foram encontrados no livro da vida, infelizmente, vão para o lago de fogo e enxofre, que é o destino final, infelizmente, daqueles que não, que preferiram estar distantes de Deus. E aí, né, a gente já viu que quem vai fazer esse julgamento é o próprio Senhor Jesus Cristo. A gente não sabe exatamente quando a gente sabe assim, né, depois do milênio. Mas quanto tempo esse julgamento durará? A palavra ela não traz esses detalhes. Quem vai ser julgado a gente já viu também. E o destino dessas pessoas, que é o lago de fogo e enxofre. Aí lembrando também que os demônios, tudo, o próprio inferno, como a palavra fala, todos vão ser lançados nesse lago de fogo e enxofre. Então, quando a gente fala em juízo final, a gente está se referindo a esse momento em que eu acredito que o maior castigo que essas pessoas, que todos esses seres vão receber nesse último julgamento é, infelizmente, o da ira de Deus. O de viver distante de Deus pelo resto da eternidade, sabe? Porque já é ruim viver longe de Deus nessa vida terrena. Imagine na eternidade você viver, esse é o maior castigo, na verdade, né? A ira de Deus e o lago de fogo e enxofre é a materialização, infelizmente, dessa ira. Então é isso, que Deus abençoe vocês e logo logo nós voltamos com o nosso último vídeo da série de escatologia.